Oi, gente, vamos à nossa aula de hoje? O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai passar o nosso tecido, vamos posicionar ele dobrado sobre a mesa, tá? Ele é um tecido bem grande, por isso que tá assim. A gente vai fazer isto, aqui é a parte da auréola, ok? E a gente vai dobrar ele desta forma. A gente vai usar o nosso tecido dobrado. A gente vai pegar o centro do nosso tecido dobrado. Esse aqui é o sentido do comprimento do tecido, tá? Que aqui fica a auréola, então fica o comprimento do tecido e aqui a largura do tecido. Como que a gente vai posicionar o nosso molde? Primeiro a gente puxa, né, no caso, e coloca o molde rente com a dobra do tecido. Só a parte das costas vai ficar aqui rente na dobra do tecido. A gente tem que posicionar ela corretamente. Tá bom? Aqui está. A gente vai alfinetar tudinho, pra ficar tudo certinho. E do lado, na lateral aqui, a gente vai colocar a parte da frente, dessa forma, já encaixando aqui na lateral, tá? Aqui é a parte do fecho, do botão. Eu já deixei já o espaço para poder dobrar, porque a gente dobra, né? A gente faz o tecido e a gente dobra. E essa parte aqui vai ficar a parte do abotoamento, tá bom? Eu vou alfinetar e já volto para vocês verem. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Olha só, antes de vocês terminarem, colocarem o molde, posicionar sobre o tecido, é bom cortar a pence. Dobra ela assim, dessa forma, tá? Aí você aqui dá um piquezinho com a tesoura. Aí você corta ela até o final dela, até aqui. Depois você corta no meio, para que ela possa se dobrar com facilidade, para você transferi-la pro tecido. Aí você vai abrir ela assim, tanto essa daqui das costas, quanto a da frente, a mesma coisa, tá bom? E a lateral também. Aqui eu fiz isso, porque quando a gente colocar o molde sobre o papel, a gente prende e a gente vai riscar. Dependendo do tecido, você pode riscar com esse lápis. Dependendo, não pode porque, por exemplo, esse tecido é branco, eu não quero riscar com esse lápis vermelho. Mas eu posso usar um lápis comum, né, para riscar, tá bom? E por baixo, se você tiver, é bom colocar um carbono por baixo do tecido antes de cortar, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Com o molde já posicionado na forma correta, esse aqui é o sentido do comprimento do tecido, no caso, né? Aqui é a dobra do tecido, como eu falei pra vocês. Desse lado aqui fica a auréola, tá bom? Desse lado aqui, tá? Eu coloquei o tecido posicionado, molde ao lado do outro, frente e costas. Sendo que as costas eu coloquei na dobra do tecido. A frente não precisa, porque a frente ela não tem costura no meio da frente. Ela vai ser cortada, vai ter um abotoamento. O que você vai fazer agora? Se você ainda não deixou a margem de costura, você precisa pegar uma fita métrica. É o meu caso, eu nunca deixo margem de costura, dificilmente. E você vai medir aqui o tanto que você quer deixar, se é 1,5 cm, se é 2, e você vai marcar ao redor do tecido todo. Eu sei que não tá visível porque é tecido branco e eu não quero colocar uma outra cor, mas dá pra vocês entenderem, né? Aqui tem, por exemplo, eu ponho 1,5 cm ou 2, ou até menos, mas é bom deixar sempre uma folguinha, porque se precisar, você tem espaço para desmanchar e folgar, tá? E é isso que eu faço, por volta de todo o tecido. E aqui, no caso da pence, eu vou riscar ela com o lápis, marcando ela já no tecido, para quando eu for costurar, eu saber onde que tá a pence certinho, exatamente no lugar. Ok? Mas e o outro lado, como é que eu faço? Para mim não ter esse trabalho de virar o molde pro outro lado, eu uso isso aqui, um carbono para tecido. Esse é um carbono para tecido. Não necessariamente, mas é muito útil. Eu gosto bastante.
E ajuda bastante, facilita bastante. O que que você faz? Posiciona o carbono embaixo do tecido. A mesma coisa também nas costuras. Você pode posicionar o carbono e marcar todas as costuras, onde que você precisa cortar, onde que você precisa costurar. Principalmente você que é iniciante, tá bom? Eu tenho esse roletinho aqui. Se você tiver, também é bom. Se não tiver, você pode fazer com o próprio lápis, que vai marcar direitinho, tá? Aí eu faço isso e ele vai marcar a pence pelo outro lado. Em todas as pences, frente e costa, a gente precisa fazer esse mesmo procedimento, tá? Olha aqui. Não sei se dá pra vocês visualizarem direitinho. Aqui está a pence marcadinha do carbono, ok? Aí a mesma coisa a gente faz em toda a blusa, todas as partes, tá? Eu vou posicionar a manga mais ali à frente, é porque meu tecido, minha mesa é pequena, mas eu vou estar mostrando pra vocês como cortar a manga e o colarinho. Mas primeiro vamos cortar a blusa, certo? Agora que a gente já fez as devidas marcações, já marcamos as pences, tudo direitinho, então vamos ao corte. Virei dessa forma para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aí aqui tudo que a gente marcou as pences, certo? Aqui é a dobra do tecido, aqui é a auréola. E aqui a gente deixou um pouquinho, deixei já um pouquinho de bainha nessa parte aqui. E agora eu vou cortar, tá? Deixando Nunca se esqueça de deixar uma margenzinha, principalmente você que é iniciante. Porque você vai costurar como se fosse aqui rente ao molde. Mas essa margenzinha aqui, se precisar, depois você folga. Essa parte também é bom você colocar o carbono por baixo e marcar, tá? Porque às vezes você confunde onde que fica. Aí é bom você marcar para na hora de dobrar, você dobrar corretamente. E você vai fazer isso. E aqui é a marcação, onde a gente vai dobrar. Vai ficar assim. Antes de cortar o colarinho no tecido definitivo, a gente vai cortar na entretela, tá? Que é esse tecido aqui que cola no outro tecido. Porém, não precisa deixar margem de costura. Depois eu vou estar explicando pra vocês como, na hora da costura, tá? Mas hoje a gente vai só cortar. Então, você corta sem deixar margem.
Aí você refila ele, para não ficar nenhuma margem, porque ele vai ficar menor do que o tecido, tá? Daí você vai posicionar ele no tecido no sentido do comprimento do tecido, ok? O colarinho e o pé de colarinho, dessa forma. Você vai posicionar e alfinetar. Também alfineta a manga no sentido do comprimento do tecido. Essa é a posição que o molde deve ficar. Com a ajuda da fita métrica, você vai marcar em volta de todo o colarinho, depois que você prender ele no tecido, tá? Para você saber a margem de costura, você marca em volta do pé de colarinho e do colarinho. E se preferir, em volta da manga também, tá? E por baixo, você pode pôr o papel carbono e riscar para que ele fique marcado embaixo, para ficar marcado dos dois lados, tanto desse quanto do outro. Por isso é importante deixar o tecido dobrado no avesso, ok? Agora vamos cortar a nossa peça, tanto o colarinho quanto a manga. Aqui já vai sair duas mangas, tá? Porque o tecido tá dobrado, não se esquecendo que é no sentido do comprimento do tecido, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro cortar nossa manga. Se você não deixou margem, não esqueça, é preciso deixar, tá? Aqui está nossas peças cortadas. Aqui está a manga, tá? As duas mangas. Aqui a frente, aqui as costas. A frente eu deixei um piquezinho para diferenciar, tá? E tudo marcadinho, ó. Isso aqui faz a diferença na hora de costurar. Aqui está o pé de colarinho e o colarinho. Depois a gente vai ter que passar o ferro sobre a entretela, colando um dos lados do colarinho nele. Mas isso aqui vai ser na próxima aula. Aqui está a nossa blusinha já cortadinha, ok? Frente e costas. E esse é o nosso passo de costura, nossa aula 6, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula eu já vou vir vestida para vocês verem como vai ficar. Beijos. Tchau, gente.